Obrigado a todos que estão presentes. Eu vou abrir um pouquinho a minha câmera, só para vocês levarem um susto inicial e eu me apresentar, tá? Meu nome é Orlando Reis, eu trabalho como gerente de processos na Cience, onde temos uma equipe de consultores dedicada à gestão e melhoria de processos. Desde já há algum tempo, nós estamos aplicando abordagens distintas, né, para a melhoria dos processos dos nossos clientes em todas as áreas, certo? E o que eu gostaria de fazer hoje aqui é uma conversa, um bate-papo dentro dos limites de tempo que nós temos, para apresentar a vocês a necessidade de nós fazermos uma gestão de processos adequada nas nossas empresas, de atentarmos para a necessidade de melhorar continuamente os trabalhos que a gente tem internamente e apresentar a vocês uma abordagem, uma ferramenta, que é o Celonis, para fazer isso com eficácia, com rapidez. Tá bem? Então agora, sem mais sustos, eu vou fechar o meu vídeo e vou começar a conversar um pouquinho aqui, tá bom? Vamos começar compartilhando a nossa tela. Então, o nome da nossa apresentação vai ser Conheça seus processos, e eu vou procurar ao longo do tempo mostrar para vocês o porquê que isso é importante, tá bem? Nós vamos falar um pouquinho do que é importante em termos de transformação, por que é necessário a gente transformar nossos processos para nós estarmos à frente dos desafios que a situação como um todo, seja do mercado, seja da nossa própria empresa, se apresenta. O que faz a gente transformar os processos, melhorá-los, como que a gente consegue chegar a esse ponto, quais são os obstáculos principais que aparecem e como que a gente poderia fazer para superar esses obstáculos, tá? Nesse ponto, eu quero apresentar o conceito de Process Mining, para mostrar a vocês como ele funciona e por que ele vem a complementar uma abordagem tradicional que já não é mais suficiente. Por fim, vamos falar um pouquinho do Celonis, eu quero mostrar um pouco como é o produto, como é a plataforma do Celonis, que é a líder mundial na gestão de processos utilizando o Process Mining. E, por fim, falar um pouco da ciência em si e abrir para dúvidas e comentários de vocês. Bom? Bom, vamos começar falando um pouquinho do imperativo da transformação, certo? Hoje nós estamos, sem sombra de dúvida, vivendo um momento histórico no mundo inteiro, né? Mais do que nunca, os nossos valores, nossos conceitos, eles são colocados à prova e muito daquilo que a gente acreditava que era eternamente válido e permanentemente é desafiado de uma forma que a gente nunca pôde imaginar, né? Esses desafios que aparecem o tempo todo para nós, enquanto pessoas, pais que somos, ou mães de família, filhos, cidadãos no mundo e tudo mais, aparecem também para a sociedade como um todo e para as nossas empresas, para as nossas organizações em que nós vivemos a maior parte dos nossos dias, né, e trabalhamos. Quem é que poderia imaginar que uma crise tão grande e tão profunda fosse aparecer assim do nada, praticamente, né, no mundo inteiro e com tal velocidade? Acho que ninguém imaginou isso. Quem é que estava preparado para trabalhar isso? Também ninguém, certo? Então, se isso é verdade, essa crise ela serviu para mostrar que enquanto as pessoas, e enquanto empresas também, a gente deve a gente precisa estar pronto não apenas para reagir às mudanças que ocorrem à nossa volta, como um bando de cisnes negros que aparece a todo tempo, né? Mas principalmente para estar à frente delas, antecipar cenários, tendo mais agilidade, tendo mais transparência, sendo mais flexíveis enquanto organização, sendo mais fluidos, tá? Agora, essa transformação, ela por si só também ela enfrenta uma série de obstáculos, né? Uma empresa é um organismo vivo, né? Como se fosse um organismo vivo. Eu sei que essa analogia é muito repetida, mas nem por isso, perdão, nem por isso ela é menos válida, né? Como qualquer organismo, à medida que uma empresa cresce, ela vai ganhando complexidade. Os órgãos se desenvolvem, e aí vocês podem fazer uma analogia com os departamentos, as áreas, as divisões da empresa. Sistemas de informação vão se espalhando por todos os cantos, como se fosse uma rede neural, e por aí vai, né? As nossas empresas, elas são entidades complexas, elas são compostas por partes altamente especializadas.
Hum. Essa complexidade ela é inevitável e, de certo modo, ela é até vantajosa, mas ela também é um obstáculo quando se trata de responder mais rapidamente às mudanças que ocorrem à nossa volta e que desafiam o ambiente empresarial, né? Quanto maior e mais complexo é um organismo, mais lenta será a sua resposta a estímulos externos, ou seja, quanto mais complexo se torna uma empresa no intuito de ganhar eficiência, paradoxalmente, menos eficiente ela fica quando as condições à sua volta se transformam. Essa é uma lei da biologia que vale plenamente para as empresas em que trabalhamos. Além disso, essa complexidade toda, ela cobra o seu custo na forma de ineficiência, como eu já falei. Uma ineficiência gerada pela segmentação e isolamento das áreas, pela falta de visão do todo e pelo engessamento dos processos de negócio. Eu acho que todos nós experimentamos isso em algum momento na nossa vida empresarial, ao ver que aquilo que antes parecia tão simples já não é tão simples. Tá? Os sintomas dessa ineficiência têm diversas formas. Aí na tela vocês podem ver três apenas. Eles podem aparecer na forma de clientes insatisfeitos, certo? Que já não respondem mais como a empresa gostaria, com custos excessivos, por exemplo, né, que também muitas vezes fogem de controle, e até como riscos gerados pela falta de compliance. Bom, mas então o que a gente pode fazer, né? Como é que a gente pode responder a essas necessidades e a esses desafios? Como é que a gente pode superar esse obstáculo da complexidade, dos departamentos trabalhando como se fossem silos independentes uns dos outros, dos processos que estão engessados, são rígidos e já não têm mais a mesma eficácia? Ah, muitas vezes são realizados por pessoas que não têm uma visão do todo, certo? Como é que a gente consegue responder a isso? Antes de mais nada, eu acho que é importante a gente tomar consciência de que para transformar alguma coisa, a gente precisa conhecê-la primeiro. A gente só pode melhorar aquilo que a gente conhece, seja um processo de negócio, seja nós mesmos, né? É impressionante a quantidade de empresas que não têm um conhecimento completo, e por completo eu quero dizer abrangente e profundo, dos processos de negócio que realizam, sejam eles simples ou complexos. Muitos processos não são documentados ou têm uma documentação completamente defasada do que é executado na prática. Muitos colaboradores, eles executam as funções porque eles foram instruídos para fazer daquela forma, certo? Sem muita ideia do que ocorre antes ou depois. A transformação e a melhoria das empresas passa necessariamente pela transformação e melhoria dos seus processos. Isso é óbvio, né? É a primeira coisa que nos ocorre. Para melhorar tais processos, ganhar eficiência e, com isso, melhorar os resultados do negócio, é preciso conhecer os processos, em primeiro lugar, e depois atuar sobre eles. Mas o que quer dizer exatamente conhecer o processo? Como é que eu posso dizer que eu sei como um processo é executado, quais são os fatores que agem sobre ele, como ele é influenciado ou como ele é afetado pela alteração do ambiente, seja interno da empresa, seja externo à empresa, e então, só então, eu poder agir para melhorar esse processo? Bom, há várias maneiras de se mapear processos de negócio. As mais tradicionais, como por exemplo o BPM, que muitos de vocês conhecem, porque é uma técnica já bastante antiga, né, e largamente utilizada. Essas maneiras tradicionais, elas utilizam técnicas de entrevistas estruturadas com os colaboradores responsáveis pela execução de um dado processo, certo? Para ir registrando atividade por atividade, o que é feito, como é feito, em que momento e tudo mais, certo? Isso então envolve várias pessoas sentadas em uma sala trabalhando e discursando sobre o processo. Desse modo, após um certo tempo, a gente obtém uma visão gráfica, ou seja, na forma de um fluxo, do que o processo é ou
pelo menos do que as pessoas imaginam que eles sejam. Mas essa abordagem tem as suas limitações, né? Eu vou falar sobre essas limitações logo mais. E por que que isso era necessário enfim, como é que a gente poderia fazer, né, para resolver esse problema? Esse algo mais, essa necessidade, né, a mais, veio com uma tecnologia que foi chamada de Process Mining. Essa tecnologia ela surgiu nos anos 2000, no início dos anos 2000, portanto já não é algo tão novo, mas é mais recente, né? Process Mining nada mais é do que um conjunto de técnicas que apoiam a análise de processos de negócio, né, que é baseada no quê? Nos registros dos eventos gerados pelos sistemas que suportam esses processos. Ou seja, como a gente vê aí na figura, tá, a nossa empresa ela trabalha executando processos, certo? Todos, ou pelo menos a maioria dos processos que são executados dentro da empresa está suportado por um sistema, seja um SAP, Oracle, Ariba, Salesforce, uma planilha Excel, um sistema proprietário, como for. Mas a maioria, esmagadora maioria, está suportada por um sistema informatizado. Quando nós executamos os processos sobre esses sistemas, quando nós executamos as atividades na forma de transações, certo? O sistema registra o que foi executado, quando foi executado, por quem foi executado, na forma de registros que, em conjunto, formam um log de eventos, assim mesmo que a gente chama, log de eventos, numa ordem cronológica das atividades ou das transações que foram realizadas. A tecnologia do Process Mining faz exatamente o que? Como o próprio nome está dizendo, faz o mining, a mineração das informações registradas nesse log de eventos, para então gerar modelos do processo que estão executados a partir desse log de eventos, né? Perceba que o Process Mining ele usa uma base de dados enorme para os quais as empresas geralmente não prestam atenção, que é o registro das atividades que são realizadas diariamente, na forma de log de eventos que são gerados automaticamente pelos sistemas de gestão. Esse log de registros, essa quantidade enorme de informações, é um ativo precioso para a empresa. Só que geralmente ela é deixada de lado, ninguém presta muita atenção nisso. Se fala muito em data mining, né, para captar, minerar os dados da informação, né, mas não se fala muito em process mining, ou seja, para entender melhor como os processos são realizados. É exatamente esse ativo que uma plataforma como a Intelligent Business Cloud da Celonis usa para permitir que a gente conheça e melhore os processos das nossas empresas de maneira eficaz. Eu falei há pouco que o mapeamento de processos da forma antiga ele tem umas certas restrições, né? Essas técnicas tradicionais têm realmente algumas limitações que tornam o resultado final, quer dizer, o mapa de processos que é produzido, muitas vezes impreciso ou pouco útil para refletir a realidade do processo na empresa. A primeira limitação do mapeamento tradicional é a subjetividade e a visão parcial sobre o processo. Como o mapeamento depende de que as pessoas conheçam sobre o processo, ou seja, ou pelo menos o que lembram dele, né, é muito comum elas omitirem algumas atividades que não estão sob a sua própria responsabilidade ou que são executadas só eventualmente na ocorrência de alguma exceção, que fica perdida depois na memória e no tempo. Dessa forma, a falta de precisão do mapa resultante pode comprometer a etapa seguinte, quer dizer, a melhoria do processo em si. Se eu não tenho um mapa preciso, eu não sei exatamente sobre como eu devo atuar, né, para melhorar o processo. Além disso, a abordagem tradicional de mapeamento é um trabalho demorado, envolve várias pessoas, como eu disse, muitas vezes sentadas junto numa sala, certo? E todas as pessoas, na verdade, direto ou indiretamente responsáveis pela execução de um processo, têm que estar presentes, têm que estar participando de um trabalho desse tipo.
e por isso mesmo é um trabalho demorado e, consequentemente, um trabalho custoso. E por fim, quer dizer, e não menos importante, o mapeamento tradicional ele nos dá uma visão do momento, certo? Mesmo que inexato, mas apenas do momento. É como se fosse uma fotografia, um raio-x do processo naquele instante. A questão é que os processos eles se modificam, né, por diversos motivos ao longo do tempo, e isso não fica registrado num trabalho como esse. O Process Mining, por sua vez, ele cria um modelo de processo de forma objetiva, completa, né, porque está baseado no que efetivamente ocorre, certo? No processo tal como ele ocorre, tal como registrado no log de eventos. O modelo gerado dessa forma, ele incorpora as mudanças e o aperfeiçoamento contínuo do processo, ou seja, se você obtiver um mapa do processo através de Process Mining em diferentes momentos, pode ser que você veja processos diferentes sendo executados, porque ele sofreu uma modificação que não estaria registrado segundo o modelo antigo de mapeamento, né? Por fim, quer dizer, o uso de uma ferramenta como o Intelligent Business Cloud, ele permite que se crie mapa de processos de maneira muito mais rápida, com maior riqueza de detalhes, com mais informação, muito mais informação agregada, certo? E, portanto, muito mais adequada à finalidade, que é o quê? Melhorar o processo, certo? O que só seria possível do que mais melhorar mais do que seria possível com uma abordagem tradicional. Agora que a gente já sabe um pouco mais sobre o conceito de process mining em si, né, e as vantagens que ele traz, vamos ver um pouco mais de perto como é que é a estrutura da Intelligent Business Cloud, como é que ela deve ser utilizada. Tá? Antes de mais nada, é preciso dizer que a Celonis é a líder mundial em tecnologia de process mining, sendo uma das primeiras empresas a criar produtos com base nessa tecnologia gestão e aperfeiçoamento contínuo dos processos de negócio. A Celonis é uma empresa internacional que tem sedes em Munique, em Nova York, e atende centenas de empresas clientes em todo o mundo. Ou seja, é uma empresa muito bem fundamentada, com um software que já tem uma grande base de experiência e de aplicações em todo o mundo. Como a gente pode ver na figura, a primeira camada, né, do Intelligent Business Cloud realiza a coleta dos logs de eventos gerados pela execução dos processos, certo, em diferentes sistemas. Para isso, o Intelligent Business Cloud dispõe de diversos conectores pré-construídos para o sistema de gestão utilizados pelas empresas, tais como, por exemplo, SAP, Oracle, Ariba, Salesforce, etc. Certo? Esses conectores vêm prontos, portanto, e aqueles que utilizarem sistemas para os quais não existem conectores prontos, a gente pode criá-los durante um projeto de implementação. Então, os dados após extraídos, eles são tratados por algoritmos específicos dentro do motor de process mining da plataforma, tá? Que então gera o modelo do processo em estudo. Nessa camada, as variáveis tais como sequência, volume, frequência da ocorrência das atividades, tempo de execução, ou o que eles chamam de throughput, né, das atividades, eles são considerados para criar um mapa detalhado e preciso daquilo que efetivamente ocorre durante a execução do processo. Sobre os dados extraídos dos logs de evento, a gente também aplica um conjunto de regras de inteligência é, aqui na camada de inteligência de processos para gerar os indicadores que vão ser utilizados na análise dos processos para identificar então as oportunidades de melhoria e investigar a causa raiz de eventuais problemas que a gente encontra. O Intelligent Business Cloud, o IBC, como a gente chama, né, traz um grande número de indicadores pré-definidos, o que dá maior facilidade, dá mais agilidade ao trabalho de análise de um processo. Vejam que a grande vantagem dessa plataforma é unir dois mundos, na verdade. O Process Mining em si, para montar o modelo de processo, e um Data Mining também, que permite atuar e gerar indicadores sobre esse mesmo processo.
Aí a gente vai para um ponto em que nós vamos começar a entender como é que a gente utiliza o Intelligent Business Cloud, certo? O uso dessa plataforma, ele segue um ciclo de descoberta, melhoria e monitoramento aplicado sobre cada um dos processos que a gente for analisar. Na fase de descoberta ou discovery, né, a gente visualiza o processo e todas as suas variantes. A gente busca identificar os problemas e as suas causas raiz, definir as oportunidades de melhoria, priorizar as ações de melhoria e de acordo com os impactos que elas vão ter. Ou seja, a gente sempre entende o que está acontecendo primeiro, identifica a forma de melhoria e depois traça um plano para a aplicação dessas melhorias sobre o processo. Na fase que a gente chama de melhoria em si, né, a gente vai colocar ou vai incluir a definição de ações para otimização do processo, certo? Otimização dos resultados. E a gente consegue, por meio de funções como o Action Engine, que é um módulo do IBC, certo? Definir respostas automáticas a quaisquer desvios na execução do processo front planejado. Vamos supor, por exemplo, que a empresa queira fazer uso de uma condição de pagamento concedida por um fornecedor que dá descontos para faturas pagas até 3 dias antes do prazo. Né? Com o Action Engine, utilizando o Action Engine, a gente pode identificar as faturas que estão por vencer nesse período e avisar automaticamente o responsável para que ele libere o pagamento, preservando dessa forma o caixa da empresa. Esse é apenas um exemplo dos muitos exemplos que a gente pode ter pelo uso do Action Engine e do Celonis. O monitoramento é a fase em que a empresa faz o acompanhamento contínuo dos processos, certo? Por meio de indicadores pré-definidos, agrupados em um dashboard. Pelo monitoramento é avaliado o grau de conformidade do processo frente a algum modelo específico, um modelo ideal de execução, certo? Ou em relação ao conjunto de metas de desempenho estabelecidos para o processo. Certo? Então, em linhas gerais, esse é o modelo de uso da plataforma IBC, certo? Fazendo uso dos seus diversos elementos componentes. Mas para exemplificar melhor isso, para a gente ter uma melhor ideia de como é que a gente vai fazer, eu vou agora entrar um pouquinho, vamos dar uma olhada no produto em si, ok? Compartilhamento aqui e vou voltar a compartilhar agora, porém olhando para para o Intelligent Business Cloud, ok? Vamos olhar um processo em particular, tá, aqui, até porque a gente não teria tempo para ver nessa breve apresentação todos os processos que nós temos. Vamos olhar para um processo de contas a receber. Todas as empresas têm um processo como esse, então eu acho que vocês vão poder se reconhecer facilmente nesse processo. Tá? A primeira coisa que nós vamos ver, certo, quando a gente entra no Intelligent Business Cloud, Celonis, certo, uma vez extraídos os dados do processo, é um mapa como esse aqui, certo? O que nós estamos vendo é o resultado de uma coleta de dados feita sobre o log de eventos, certo? Que criou, a partir desse conjunto de eventos, esse conjunto de atividades, criou um mapa do processo. Vou colocar aqui como case frequency. Então, esse mapa ele foi criado a partir de um conjunto, como está aqui, ó, bastante grande, de número de faturas, certo? Somando um total bastante expressivo em termos de valor. Mas o que a gente vê aqui, nesse primeiro momento, é apenas uma fração do nosso processo completo, certo? Ou seja, ele é a fração que corresponde a 47% de todos esses casos aqui, certo? E onde estão os restos? Onde estão as demais atividades? Onde estão os demais casos? Nós estamos com condições, então, de aumentar o número de variantes, ampliando a visão do nosso processo, por exemplo, né, aumentando o número de atividades que a gente vê.
Vamos lembrar um pouquinho antes, vamos voltar um pouquinho para trás, eu quero repassar o processo com vocês. Nosso processo base, ele primeiro, certo, trabalha registrando a emissão dos bens, criando a fatura, enviando essa fatura. A fatura, ela é liberada, ela é paga pelo cliente antes que a data de vencimento aconteça, certo? E aí, então, o processo chega ao final. Se a gente fosse fazer um mapeamento tradicional do processo, esse certamente seria o processo que aquelas pessoas ali reunidas naquela sala iriam se lembrar. Provavelmente elas deveriam se lembrar que, eventualmente, né, para um certo número de ocorrências, a fatura é cancelada, certo? Ou seja, no total de 162 mil, certo? 51 mil passam por um cancelamento, ou seja, 51 mil itens de fatura foram cancelados. Né? E ao pouco, a gente vai vendo, acrescentando mais e mais variantes, certo? Como que a gente está vendo o processo mais completo. Por exemplo, a maior parte dos processos, certo, primeiro é feita o pagamento da fatura e depois passa-se a data de pagamento, ou seja, a maior parte das faturas é paga na data ou antes da data devida. Mas uma fração delas ainda assim acontece o contrário, ou seja, primeiro a data vence e depois a fatura é paga. Aos poucos a gente vai ampliando esse número de variantes e vamos vendo cada vez mais o processo de forma completa. Olha, agora quando nós estamos aqui com isso, a gente já consegue ver 95% do processo. No limite, quando nós compreendemos todas as variantes, nós vamos ver que um processo que antes que nos parecia simples, na verdade, não é tão simples assim. Tá? Vamos voltar um pouquinho para o nosso ponto anterior, né? E vamos ver como é que o Celonis também nos ajuda a enxergar de maneira um pouco mais gráfica, mais visual, aquilo que a gente enxerga no mapa, certo? Se nós formos ver uma animação do nosso processo tal como está, a gente vai poder perceber que uma boa parte das nossas faturas ela é paga no tempo. No entanto, algumas delas, certo, são pagas depois de feita a data, né? Como a gente pode ver por aqui. Isso não é uma simulação. É importante que se diga, isso são casos reais, claro que acelerados no tempo, que nos dão uma ideia de como que o fluxo dos nossos documentos percorre o processo como um todo, tá bem? Mas além do mapa do processo, como eu falei para você, o Celonis tem também uma camada que nos permite fazer uma análise do processo em si, certo? Utilizando para isso diferentes indicadores. Deixa eu limpar aqui. Aqui, nesta tela especificamente, a gente vê alguns dos indicadores que foram selecionados pelo analista, que é a pessoa responsável por identificar quais são as variáveis do processo que vão ser analisadas, né? Ele selecionou esses indicadores especificamente. Por exemplo, aqui a gente pode ver como as faturas se comportaram ao longo do tempo, seja em número, seja em valor, né? A gente pode ver as faturas por cliente ou por divisão da nossa empresa, né? E por valor total, ou seja, por faixa de valor, certo? Esses são apenas alguns dos indicadores, e mais para frente eu vou falar do enorme conjunto de indicadores que a gente tem disponível nessa ferramenta, né? Que nos permite fazer uma análise detalhada desse processo. Vamos pegar, por exemplo, a variante número 3. Se vocês se lembram bem, a variante número 3, ela trabalha da seguinte forma. A data de pagamento ela passou, ou seja, já foi atingida e só depois então a fatura é devida. Ou seja, isso aqui filtra ou nos filtra as faturas pagas com atraso. Aqui eu posso ver como ela se comporta ao longo do tempo
certo? E também em relação ao valor total dessas faturas. E mais do que isso, eu posso ver quais são os clientes que têm o maior número de faturas em atraso, seja em número, seja em valor. Eu posso também verificar, por exemplo, bom, eu quero saber quais são as faturas que efetivamente deram um problema, ou seja, aquelas que são superiores a 5.000, no caso 5.000 euros. Eu verifico como é que foi o comportamento dessas faturas e identifico novamente, olha, esse cliente ou esses dois clientes aqui são os que têm o maior número de faturas em atraso. Se eu selecionar especificamente esse cliente, eu posso inclusive ver em determinado local aqui todas as faturas que ele pagou em atraso, identificar características específicas dessas faturas e aí sim identificar uma causa raiz possível para esse problema. Por que esse cliente está pagando sempre em atraso? Será que a análise de crédito dele, por exemplo, está certa? Certo? Será que a gente está dando prazo menor do que o que foi combinado contratualmente? Por aí vai. Tá bem? Então, essa é uma das formas que a gente tem para analisar. Mas, além dessas, existem outras. A gente tem, por exemplo, especificamente no caso de faturas criadas em atraso, a gente tem um conjunto de informações que a gente pode trazer para a tela e entender um pouco melhor o que está acontecendo. Tá? De novo, por exemplo, vamos supor as faturas pagas em atraso. E vamos ver como é que essas faturas, aqui estão todas elas, são pagas em atraso. E como é que elas se comportaram no tempo. Veja que aqui eu tenho faturas pagas em atraso com diferentes faixas de tempo. Se eu selecionar uma faixa específica de tempo, ou seja, aquelas que foram pagas com entre 50 e 60 dias após a data de vencimento da fatura, certo? Eu consigo identificar de novo quais são os clientes mais relevantes do ponto de vista de número de faturas. Por acaso, foi um outro cliente aqui, certo? Que pagou um número enorme de faturas com atraso nesta faixa que foi selecionada. Além disso, eu também posso selecionar, de novo, o valor e identificar quais são os clientes que vão mais devedores, quais foram as faturas que foram pagas com mais atraso e num montante maior. Eu vou fazendo análise desse tipo, contando com estes indicadores e muitos outros que a gente tem, até identificar quais são as causas raiz desse tipo de problema, certo? Então, de novo, se eu for para a aba detalhes, eu vou ver ali todos os detalhes relacionados a esses pagamentos em atraso. Quando a gente fala também de um processo, a gente também precisa entender qual é o nível de automação. Hoje em dia, a aplicação de RPA, né, de automação nos processos de negócio da empresa está cada vez maior, está cada vez mais importante. Mas antes de nós trabalharmos a automação de um processo, a gente também precisa entender quais são as etapas do processo que realmente podem ou devem ser automatizadas. De nada adianta a gente trabalhar numa etapa ou numa atividade do processo que não vai trazer benefícios se a gente fizer um investimento de RPA. Vai ser dinheiro jogado fora, certo? Quando se trata de fazer uma análise desse tipo, a gente pode, por exemplo, utilizar um tipo de análise como essa daqui. Quais são as faturas, certo, que foram processadas com um touchless, ou seja, com um mínimo de intervenção manual, certo? Aqui nós estamos falando do quê? De etapas do processo que aconteceram sem que fosse necessário nenhuma intervenção manual para resolver um caso específico. Aqui nós podemos ver, por exemplo, o nível de touchless, ou seja, o nível de automação, por assim dizer, do processo como um todo. Hoje, esse nível chega a 50%. Mas por que 50%? Por que não 100% ou 90%? Porque com certeza há atividades nesse processo que nós não estamos enxergando, certo? Que não são executadas sem algum tipo de intervenção manual, certo? Então, por exemplo,
Vamos dar uma olhada nessa etapa aqui, certo? Em que a gente tem uma mudança no preço do produto, no preço que foi colocado na fatura original. Esta atividade especificamente, ela é executada com nenhum nível de automação. Vamos ver, dar uma olhada aqui, para a gente ver como é que isso está, como é que isso vai se refletir. Vamos dar uma olhada no processo como um todo para ficar mais claro. Vamos olhar esse processo. No momento que nós criamos uma fatura, certo? Até o momento que ela é enviada, no processo ordinário, no processo normal, certo? Isso demora cerca de um dia. Mas quando nós temos uma atividade necessária de mudança de preço, certo? Esta atividade que demanda uma intervenção manual acrescenta mais 15 dias no processo total, 2 semanas a mais, certo? Então, esta é uma atividade que, com certeza, a gente precisa identificar e a gente precisa trabalhar sobre ela, entender por que ela está acontecendo, certo? E então reduzir esse tipo de ação. Tá? Então, quando a gente coloca esta atividade especificamente como mandatória no nosso processo, ou seja, vamos selecionar somente os processos que executam com esta atividade envolvida, a gente vê que o nosso nível de automação cai muito. Ou seja, essa é uma atividade tipicamente realizada com intervenção manual e que afeta o total. E para quais clientes a gente está executando? Certo? Nós estamos executando para esses, mas o cliente dá uma informação suficiente? Talvez não. Vamos entender, então, em quais divisões está havendo um maior número de mudanças de preço, certo? Eu vou ver aqui, olha, que esta divisão, vamos entender Company Code como uma divisão. Esta divisão aqui é a divisão que está realizando o maior número de mudanças de preço. Por consequência, o nível geral de automação do seu processo é muito baixo. Apenas 1%, certo? Dos processos é executado com nível de automação total. Se você comparar, por exemplo, com esta outra divisão aqui, que tem 52%, um nível de automação muito mais alta, já nos mostra claramente onde a gente deve atuar. Certo? E para fazer esse tipo de análise também, a gente tem uma outra aba que permite que a gente compare com muito maior precisão uma determinada área, departamento ou company code, certo? Com outra. E assim a gente possa identificar mais facilmente onde estão as diferenças. Por exemplo, nessa que a gente citou anteriormente, que é a que tem o menor nível de automação, a gente também tem um tempo total de pagamentos com atraso alto, 44 dias, certo? Para um total de 15 mil faturas emitidas, um montante de aproximadamente 5 milhões e 300, certo? Vejam de novo aqui o nível de automação baixíssimo, apenas 1%. Se a gente comparar com esta outra unidade aqui, certo? Que tem 37 mil faturas emitidas, ou melhor, 37 faturas emitidas, um total de 13 milhões, certo? A gente vai ver que um nível menor de automação. Vamos comparar com uma outra aqui também, para ficar mais evidente a diferença. Aqui, G, e eu vou limpar esse. Vamos comparar os processos como um todo. Agora sim, agora a gente consegue comparar, fica mais fácil. O processo como um todo aqui, certo? Nível de automação em 10%, certo? Melhor, nível de pagamento no tempo em 10%, contra 92%. Tempo de pagamento em atraso, 7 dias. Tempo de pagamento atraso, aqui 7 dias, aqui 42 dias. Total de faturas emitidas nessa unidade, 17.300, totalizando 5 milhões e 900, versus 73 mil, totalizando 21 milhões.
Então, aqui a gente percebe claramente diferenças entre elas. Esta forma de análise nos permite, nos ajuda a padronizar processos que estão eficientes ao longo de toda a empresa. Tá? Além disso, a gente também tem um outro tipo de análise possível. Vamos supor que a gente queira confrontar o nosso processo real com um processo ideal, um processo que a gente desenhou inicialmente e que a gente deseja implementar. A gente pode desenhar esse processo, importá-lo para dentro do Celonis, ver como ele está aqui, certo? E então confrontar este processo ideal com o nosso processo real e entender, identificar um nível de aderência desse processo, nível de conformidade do nosso processo real frente ao ideal, certo? Aqui, por exemplo, o nosso processo ideal de contas a receber, o Celonis está identificando 47% de conformidade. Apenas 47%? Sim, mas por quê? Bom, porque no seu processo real, você tem 14 violações, ou seja, 14 diferenças em relação ao processo ideal. Tá? E onde estão essas diferenças? Certo? Elas estão aqui, estão listadas aqui. Cada uma delas identificada pelo Celonis frente ao processo real. Certo? A gente pode ver, por exemplo, que o envio de faturas, certo? Uma vez já passada a data de pagamento, certo? Ele equivale a 27% das não conformidades. Mais do que isso, a gente pode identificar também, certo, com mais detalhes, quais são as causas raiz possíveis, certo, desse tipo de não conformidade. O Celonis ele faz uma análise por correlação, ou seja, ele identifica, olha, quando ocorre esse pagamento depois do envio da fatura, existe uma correlação com algumas, por exemplo, company codes. Algumas company codes são mais habituais em fazer esse tipo de coisa, ter esse tipo de problema. E aí a gente pode identificar quais são as company codes que têm esse tipo de problema e atuar diretamente, localmente nisso daí. Certo? De novo, esse tipo de análise nos ajuda a melhorar o processo com vistas a quê? A um processo ideal que a gente tinha. São muitas as análises possíveis, são muitos os tipos de visões possíveis no Celonis. Não dá para esgotá-los aqui nessa apresentação tão curta. Eu queria apenas mostrar a vocês duas características importantes que eu comentei logo no começo. Lembra quando eu falei que a primeira etapa é fazer a coleta das informações a partir dos nossos sistemas de gestão. Recolher os registros, os logs de evento, a partir do SAP, do Oracle ou de qualquer outro sistema. Isso se faz através de conectores. Vários desses conectores já estão prontos. Onde é que a gente os encontra? Aqui na App Store, certo? Na App Store, que está dentro do produto, certo? A gente vai poder identificar conectores de diversos tipos. Por exemplo, vamos supor que a gente queira se conectar ao sistema SAP ECC. Poderia ser o SAP S/4HANA, por exemplo. Tá? E que eu esteja procurando né, diversos tipos, como, por exemplo, o Accounts Receivable. Certo? Eu tenho esse registro, esse conector já pronto. Mas eu poderia ter vários outros conectores já prontos, de acordo com o tipo de processo específico que eu quisesse conectar. Cada um desses conectores ele vai vir com uma documentação completa, né, e vai permitir a instalação de forma bastante automática para o seu sistema de gestão. Tá? A conexão está resolvida. Mas e as minhas análises? Como é que eu faço para gerar análises ou criar análises em cima de um processo? Eu posso começar a partir dos apps de análise que já estão prontos também, certo? Então aqui eu tenho diferentes indicadores já previamente construídos e que me ajudam a trabalhar o meu processo. Por exemplo,
Se eu pegar aqui de novo, account receivable, estou escrevendo para ficar mais fácil de encontrar. Eu posso, por exemplo, identificar como é que eu consigo identificar descontos no meu pagamento, certo? Então ele já vem com essa análise pronta, vem com toda a documentação necessária e a partir disso você pode, através de um clique, instalar esse app e aí então começar a fazer suas análises. É simples assim, tá bom? Bom, sobre o que a gente poderia falar aqui nesse tempo tão curto para vocês, era isso. Uma outra coisa que eu gostaria também de comentar, né, é um pouco da quantidade de empresas que no mundo utiliza hoje o Celonis. Como vocês podem ver, é uma quantidade bastante expressiva, certo? A Celonis tem centenas de clientes nos mais diversos segmentos da indústria. O uso de Process Mining, de inteligência de processos, por meio do Intelligent Business Cloud, permite que as empresas, como por exemplo a Siemens, que elimine 10 milhões de operações manuais em seus processos order to cash no mundo inteiro. Ou que o Uber, por exemplo, né, que trabalha com uma quantidade gigante de operações, analisa mais de 52 milhões de solicitações de clientes, certo? Em meio a mais de 1,3 bilhão de viagens em todo o mundo. Ou seja, existem clientes em todos os segmentos, mas o mais importante é que o uso do IBC, do Celonis, não se restringe às grandes empresas. É possível utilizar a plataforma IBC em processos médios ou pequenos a um custo competitivo com os outros players do mercado. A Celonis tem umas políticas de preço bastante competitivas, certo? Para se adaptar a diferentes necessidades. Tá? E tem também o Celonis Snap, que é uma plataforma de uso livre com todas as funções do produto habitual, né, que pode ser usada para experimentar resultados. Bom, para terminar, já estamos chegando no final da nossa conversa. Eu só queria apresentar a Ciência, a empresa em que eu trabalho, certo? A Ciência está presente no mercado desde 2007, como uma consultoria parceira da SAP, atuando no desenvolvimento e implantação de soluções inteligentes. Né? Nós somos reconhecidos hoje como uma consultoria de alta qualidade, com um grande número de inovações, certo? No segmento SAP, com mais de 100 projetos executados, 50, ou mais de 50 clientes atendidos hoje. E nós somos parceiros oficiais da Celonis desde o último trimestre de 2018, certo? Parceiros com profissionais certificados, prontos, aptos a trabalhar em processos de todos os tipos, tá? E por isso a gente fica à disposição. Tá? Então, agora eu quero só me colocar aqui para as dúvidas que vocês tiverem, certo? Para o compartilhamento, vamos entrar aqui no chat. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser colocar agora, fiquem à vontade. Só complementando o site da Celonis, né, que vocês podem procurar no Google, tem uma grande quantidade de material, de informações, de casos de uso, de características específicas para serem utilizadas, certo? Depois, se vocês quiserem, podem passar um e-mail aqui para mim mesmo, eu vou compartilhar a tela de novo, colocar os meus dados aqui, né? E vocês podem me mandar um e-mail se quiserem, ou entrar em contato, e a gente passa o material para vocês terem mais informações e ficamos também à disposição para uma outra conversa quando vocês acharem conveniente. Deixa eu colocar aqui de novo esse. Então, meus dados estão aqui. Né? O telefone ficou pequenininho, mas acho que dá para ler. 969207515. Né? É, e é isso. Estamos à disposição.
Pessoal, alguém tem alguma